Capítulo 6. Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da Oração, de Hernandes Dias Lopes. Peter Marshall foi um grande pregador. Ele morreu em 1949, quando exercia as funções de capelão do Senado norte-americano e pastor da primeira igreja presbiteriana de Washington. Ele era um homem de mente brilhante, de personalidade primática e de eloquência angelical. No seu pequeno, mas monumental livro Guardas das Fontes, ele conta a história de um personagem misterioso que vivia na floresta, perto de um bucólico e romântico vilarejo. Das colinas cheias de arvoredos, águas cristalinas desciam das encostas, formando os lagos encantadores, regando os campos engrinaldados de flores, onde as crianças felizes brincavam e onde os cisnes voavam alegremente. Naquela vila pulsava a vida. A alegria aparecia no sorriso das crianças, no gorjear dos pássaros, no voo enganalado das borboletas multicores e nos matizes policromáticos das flores mimosas. A felicidade aspergia aquele lugar romântico, regado pelas águas límpidas e cristalinas que desciam dos montes. Mas qual era o segredo daquele lugar cheio de encanto, beleza e vida? É que vivia na floresta um personagem misterioso que trabalhava longe dos holofotes, limpando os campos, tirando o lodo, as folhas secas e o entulho, a fim de que a água pudesse jorrar clara, pura e límpida para a vila. Um dia, porém, a Câmara Municipal, reunida, encontrou o salário do guarda das fontes. Aí o relator da Comissão do Orçamento disse: por que pagar um salário a um personagem romântico? Nós nunca o vemos. Ele não é necessário à vida da nossa cidade. Se construirmos um reservatório no alto, fora da cidade, podemos dispensar seus serviços e economizar o dinheiro do seu salário. Assim falaram, assim fizeram. Dispensaram o guarda das fontes e trocaram seu trabalho por um reservatório de concreto. Desse modo, o guarda das fontes não visitou mais as nascentes no interior sombrio das matas, mas ficou espiando, de longe, enquanto era construído o reservatório. Quando a obra terminou, logo se encheu de água, mas esta já não parecia a mesma, não parecia ser tão limpa, e uma espuma verde principiou a poluir a superfície estagnada. Não tardou para que o lodo, as folhas apodrecidas e o entulho fossem entupindo e poluindo o canal por onde a água descia. O lodo e o barro foram se acumulando na caixa de concreto. A água, que outrora era límpida, agora chegava à vila poluída, barrenta e contaminada. Começaram também a surgir aborrecimentos constantes com as máquinas delicadas do moinho, porque as rodas ficavam constantemente obstruídas de lama. Os cisnes foram procurar outro lugar fora da cidade. A água deixou de ser uma fonte de vida para ser um caudal da morte. As borboletas, que esvoaçavam cheias de encanto, beijando as flores mimosa, foram embora. Os pássaros deixaram de cantar e fugiram para outras paragens. A vila foi tomada por um clima de tristeza e tudo se tornou pardacento e triste naquele lugar. Finalmente, uma epidemia graçou e os dedos viçosos e amarelos da doença alcançaram todos os lares em todas as ruas e alamedas da cidade. Imediatamente, a Câmara Municipal reuniu-se para reavaliar a situação. Reconheceram o erro cometido, penitenciaram-se ante ao equívoco que acarretara consequências tão danosas à cidade e chegaram à conclusão de que era preciso recontratar o guarda das fontes. E assim foram procurá-lo em sua cabana no alto das montanhas e rogaram-lhe que retornasse ao seu antigo e alegre trabalho. Ele concordou, muito satisfeito, e começou a fazer de novo as suas rondas. Tão logo ele voltou ao trabalho, a vida tornou-se a explodir cheia de encanto naquela vila. As águas puras e límpidas voltaram a jorrar, trazendo vida e saúde às crianças. Os moinhos começaram a girar. Os cisnes retornaram. O passaredo voltou a cantar. As borboletas esvoaçavam-se de novo, beijando as flores garridas.
enchendo o ar de cores deslumbrantes. A vida, a saúde e a felicidade daquela vila dependiam do trabalho anônimo, mas vital daquele personagem misterioso. Peter Marshall conta essa linda história para dizer que as mães são os guardas das fontes. Vivemos numa sociedade poluída. As águas que jorram dentro das nossas casas, nas salas de aula ou no campo do trabalho, das quais se abastecem nossos filhos, são lodacentas, barrentas e contaminadas. O ambiente onde os nossos filhos vivem, muitas vezes, é profundamente contaminado e poluído por males devastadores. Vivemos dias perigosos, nos quais toda sorte de males, assim como a água contaminada, envenena milhões de pessoas, trazendo doenças físicas, emocionais, morais e espirituais. A televisão, o cinema e o teatro são fontes poluídas que despejam sujidades na mente dos nossos filhos. A pornografia, a violência, o ocultismo, as drogas e toda sorte de perversidade são despejadas dentro dos lares por meio da televisão. A televisão tem se transformado na pedagoga das banalidades, na instrutora do crime, na escola do descalabro moral. As filosofias reinantes neste século induzem a geração presente a uma ética relativa situacional. Os valores morais absolutos estão sendo atacados desde os alicerces. As colunas da nossa sociedade estão sendo bombardeadas com arsenal pesado. O descalabro dos costumes estão se instaurando sem nenhum pudor, sob os aplausos de uns e a omissão covarde dos outros. A família está perdendo os seus referenciais. O casamento deixou de ser uma aliança para ser apenas um contrato comum. As pessoas casam-se para se divorciar e divorciam-se para se casar. A infidelidade conjugal é vista como um escape para as neuroses e uma necessidade compulsiva. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência, o aborto já não nos deixam mais perplexos. A castidade é motivo de motejo numa sociedade que aplaude a degradação moral e escarnece da virtude. A homossexualidade é vista apenas como uma opção livre e um direito inalienável. A virtude morreu, a decência cobriu o seu rosto de vergonha e retirou-se do palco. A profecia de Rui Barbosa está se cumprindo. O homem pós-moderno tem vergonha de ser honesto. Nesse mar de lama, onde a juventude está morrendo sufocada pelos prazeres do mundo, acariciando a própria morte transvertida de vida, sorvendo todas as taças dos prazeres, sem saber que são venenos mortíferos, o mistério das mães como guarda das fontes é uma necessidade imperativa, intransferível e impostergável. É absolutamente necessário que as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem seus filhos. Como Isaac, as mães precisam limpar os poços onde embebem seus filhos. Isaac cavou poços onde jorrou água limpa e cristalina, mas os filisteus vieram e soterraram os poços de Isaac, jogaram o entulho e estancaram a água. Havia água, mas ela não podia jorrar. Havia água, mas ela estava estancada e poluída. Isaac tirou o entulho e a água voltou a jorrar. Isaac tirou o lixo e a vida brotou novamente. Assim as mães precisam fazer. É necessário que elas velem seus filhos, protejam seus filhos, orem por eles, aconselhem-nos, abençoe seus filhos e o eduquem no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que tivesse maior necessidade de guarda das fontes, ou que houvesse mais fontes poluídas necessitadas de purificação. Se o lar falhar, a nação estará condenada. A queda da família determinará a borrocata do país. Se as guardas das fontes desertarem os seus postos ou forem infiéis às suas responsabilidades, o panorama futuro do país será realmente tenebroso. Esta geração
Precisa de guarda das fontes que tenham coragem bastante para limpar nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil e também não é muito popular, mas é vital para salvar a nossa geração. Li sobre uma antiga lenda indiana que retrata esta realidade. Sentados à beira do rio, 2 pescadores seguravam sua vara à espera do peixe. De repente, gritos de crianças quebram o silêncio. Os pescadores se assustam, olham para frente, olham para trás, nada. Os berros continuam e vêm de onde menos se espera. A correnteza trazia 2 crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água, mal conseguem salvá-las com muito esforço, ouvem mais berros e notam mais 4 crianças debatendo-se na água. Dessa vez, apenas 2 são resgatadas. Aturdidos, os 2 ouvem gritaria ainda maior. Dessa vez, 8 seres vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores, dessa vez, vira as costas ao rio e começa a ir embora. O amigo exclama: "Você tá louco? Não vai me ajudar?" Sem deter o passo, ele responde: "Faça o que puder. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio." Essa antiga lenda indiana retrata como nós nos sentimos no Brasil. Temos poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um, vários descem rio abaixo, numa corrente incessante de apelos e mãos estendidas. Somos obrigados a cair na água e, ao mesmo tempo, sair à procura de quem joga as crianças. Incrível como tantas pessoas à margem do rio conseguem conviver com os berros e até dormir sem sobressaltos. É como se eles não ouvissem. O mais grave é que descobrimos que os responsáveis pelos afogamentos não estão escondidos rio acima. Eles estão do nosso lado. Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo lançados nos rios da marginalidade, da impunidade social, sem deixar de descobrir e anular os responsáveis por essa cruel realidade. Enquanto salvamos algumas crianças e jovens, muitas são lançadas nas águas. Precisamos de mães piedosas, precisamos de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrifiquem na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Precisamos de mães que ousem ser guardas das fontes. A melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a eles a palavra de Deus. Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo desde a sua infância as sagradas letras. Timóteo tornou-se sábio para a salvação desde tenra idade, porque teve uma mãe e uma avó que estiveram em sua vida, zelando pela sua formação espiritual. Timóteo tornou-se um jovem crente, um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um modelo para os fiéis, um homem que viveu para glorificar a Cristo e servir com amor a sua igreja. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz que devemos ensinar a criança não o caminho em que ela deve andar, mas no caminho em que ela deve andar. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Precisamos de mães que sejam exemplo para os seus filhos, que sejam espelho para eles. Um espelho, para ser útil, ele precisa de 4 características. Primeiro, ele é mudo. Ele não fala, mas ele mostra. A mãe também mostra o que está errado em nós. A forma de ensinar os filhos não é com regras e mais regras, nem com palavras e gritos, mas com um exemplo. Segundo, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado não reflete a fidelidade da imagem. A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que deixamos para os filhos é um exemplo de uma vida irrepreensível. Terceiro, o espelho precisa de plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência.
Os filhos não se impressionam com as nossas palavras. Eles precisam ver o nosso exemplo. As nossas atitudes precisam referendar as nossas palavras. Os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras mais eloquentes. Quarto, o espelho precisa ser iluminado. Não adianta ter espelho e olhos se não temos luz. Deus é luz. Sua palavra é luz. Não podemos ser guardas das fontes se não estudarmos na presença de Deus, nem seguirmos as orientações da sua palavra. Em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, diz: antes de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, precisamos ensinar a nós mesmos. Agostinho dizia que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes de eles nascerem. Ou seja, devemos educar-nos primeiro, antes dos nossos filhos nascerem. Primeiro guardamos a palavra de Deus no nosso coração e depois a ensinamos aos nossos filhos. Primeiro amamos a Deus e depois ensinamos os nossos filhos a amarem a Deus. Primeiro tiramos o entulho da nossa própria vida e depois ajudamos os filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro temos intimidade com Deus e depois criamos os nossos filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Guarda das fontes, não abandone o seu posto. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mãe de sucesso. As mães que embalam o berço governam o mundo. Seus filhos precisam de você. A igreja precisa de você. A sociedade precisa de você. Se você desertar o seu posto, a família naufragará e o mundo perecerá.